Hoje a gente vai fazer um react aqui, né, do meu próprio vídeo, obviamente, só que aqui eu apaguei os vídeos referente à minha moto, né? Pra quem é mais engajado aqui no canal, sabe que a minha moto, ela simplesmente morreu. Basicamente eu sofri um acidente, a minha moto ela apagou e tinha morrido o motor e eu recuperei. Eu basicamente tive um prejuízo, eu vim a público, falei basicamente para me ajudarem e tal, mas enfim. Aí o que aconteceu foi que eu ia tomar um prejuízo muito grande e eu comecei a estudar e tal, e comecei a observar várias coisas e eu fui com a cara e a coragem e arrumei a minha moto. Então, cara, foi um trabalho muito excepcional, foi um negócio muito bem feito, extremamente assim fora do padrão, porque, cara, não é qualquer pessoa, ainda mais que eu não tinha experiência nenhuma, e qualquer mecânico que eu levei, foi mais de 3, aliás, nenhum deles se arriscou a mexer na moto, primeiramente que não é uma moto conhecida, e outra coisa é porque a maioria já fala na lata que o motor já era, que tem que trocar, ou tem que vender e comprar outra moto. Então eu passei como um mecânico e fiz a minha moto inteira. Eu não só fiz o motor, que eu não gastei nada, gastei mais ou menos R$ 50, né? Que foi basicamente para comprar chaves para abrir os parafusos da moto. Que eu arrecadei mais ou menos R$ 60 por conta dos inscritos que me mandaram Pix. E eu agradeço muito de coração, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Então, nesse vídeo, eu não tenho vídeo mexendo na moto porque eu apaguei, infelizmente, mas eu tenho da carenagem. Aí a gente vai falando sobre a carenagem. Mas vamos dar uma olhadinha ali na moto, né? Agora não é bem um react porque eu tô ao vivo aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha. Tem até um calção aqui, mas enfim, galera. Aqui é porque eu passei a cera, lavei a moto, ó a roda, ó o carinho com a moto, entendeu? Então, cara, eu refiz a moto inteira. Olha aqui, ó. Ó, refiz, ó, tá bonitinho aqui. Tinha um quebradão. Fora a pintura aqui, tava tudo zoado. Pintei de novo. Ó, aqui o motor, ó, se liga. O motor não tava assim. O motor eu refiz, mexi nele. Eu abri aqui, mexi em tudo. Olha aqui como é que tá bem feito, como é que tá linda a moto. Ela aparenta tá nova. Pelo vídeo não parece assim que ela tá tão forte o pintado. Mas aqui ao vivo ela tá muito, extremamente diferente. Ela tá como se fosse uma moto que saiu agora da loja. Ela, cara, foi um trabalho excepcional que eu fiz, foi um trabalho muito bem feito. Aqui basicamente o motor tinha travado. O motor trava da moto acabou. Basicamente você tem que trocar o motor ou trocar de moto, é o que todo mundo fala pra você se você for numa oficina, porque eles não mexem no motor. E cara, eu fui lá e busquei conhecimento, estudei, porque eu sempre fui uma pessoa com garra, uma pessoa que não abaixa a cabeça. E eu consegui descobrir que sim, tinha como recuperar um motor, só que era uma trabalheira meio pesada. Aí eu fui lá porque eu sabia que ia dar certo. Eu tinha convicção, eu vi, se ele falou que dá certo, é porque dá certo. E eu fui lá, pensei em desistir algumas vezes e consegui abrir a moto inteira, inteira. É que eu não tenho vídeo, mas eu abri ela inteira. Aí depois disso eu comecei a fazer outras coisas, né? Eu comecei, como eu já ganhei de certa forma profissões, porque como assim ganhei profissões? Eu ganhei a de mecânico, que eu tenho experiência hoje com mecânica de moto. Eu ganhei a de soldador, porque eu soldei a moto inteira. Basicamente eu refiz a carenagem e polimento, porque eu poli a moto inteira. E fora pintura, né, que eu pintei a moto. Então, cara, eu ganhei quatro profissões, basicamente por conta que a minha moto foi pro pau. Ganhei 4 profissões. Isso é garra, isso é perseverança, isso é cintilância. Então, cara, não é qualquer um que faz isso. Então, eu volto a dizer sim, que eu sou um em 1 milhão. A galera fica meio magoada, mas se fica magoada é porque é verdade. Enfim, não é qualquer pessoa que vai sair do trabalhinho dela e vai fazer o que eu fiz. Mesmo com o tempo, mesmo não trabalhando, não é qualquer pessoa. A maioria das pessoas não faz nada. Isso não é papo de coach, isso aqui é realidade. A maioria das pessoas não faz nada. Basicamente, vive a vida num ciclo de ir para o trabalho, e se não vai para o trabalho, fica na cama e vê um Reels. É basicamente isso. E, cara, isso não é só eu que afirmo. É estatística, é você ir no Google agora e digitar. Cara, para vocês terem uma ideia, mais de 50% da população brasileira fica mais de 10 horas no celular. Isso é muito tempo. E vendo coisas produtivas? Não. Vendo reels, vendo stories. Por que vocês acham que todo dia tem influenciador, todo dia tem vídeo novo? Porque dá audiência, porque a galera gosta. Ninguém que nem academia. Você prefere ir pra academia, suar,
pegar peso, ter que se esforçar ou ficar na sua cama. Eu garanto que você prefere ficar na cama. A maior parte da galera prefere ficar na cama. Ninguém gosta de fazer algo que é cansativo. E lógico, se você gosta, quer ter um corpo e tal, mas se você perceber, a maioria das pessoas não fazem, porque é cansativo. E tudo que é cansativo a galera não faz. Tudo que é difícil a maioria das pessoas não fazem. Que nem, é difícil guardar dinheiro. Aí você tem vontade de comer um lanche, você vai lá e come o lanche, tá entendendo? Mas enfim, eu já tô saindo um pouco do vídeo. Mas agora eu vou colocar uns vídeos de fundo e eu vou falar sobre eles enquanto eles vão passando. O vídeo vai ser um pouco longo, vai ser referente à minha moto, não tem nada a ver com o conteúdo do canal, mas a partir de agora eu e a Júlia a gente divide. A gente já estava dividindo, só que eu deixei mais especificado na descrição do canal. Basicamente, eu sou a figura principal porque eu que posto mais vídeos. Não que a Júlia não vá postar, mas basicamente a Júlia trabalha, ela não faz vídeo, é muito difícil ela fazer um vídeo. Ela fez 2 no canal que são sobre ela, ela vai postar ainda. Então, geralmente eu apareço nos vídeos. Então, realmente eu vou estar lidando com o canal. Mas ela sim, ela vai postar algumas coisas sobre hormônios, sobre as coisas dela. Enfim, e eu vou fazer vlogs porque os vlogs do canal eu faço. Eu edito eles para ficar engraçado, eu tenho as falas, entendeu? Então, basicamente, eu tomo parte dessa parte do canal. Mas vai ter muito conteúdo legal referente a mim, o Will, mas também vai ter conteúdos relacionados a trans. Vai ter sim. A Júlia vai falar sobre hormônios, ela vai falar sobre a transição. Inclusive a gente está em produção, ontem a gente começou a produzir um vídeo que vai falar basicamente sobre como foi, como é que ela era na transição dela, que daí não é aquele ponto de vista que eu tive, falando do presente, do passado e do futuro, vai ser basicamente um vídeo que a gente vai ver as fotos, vai ver os nossos encontros, e lá a gente vai pontuar várias coisas, que nem eu vou pontuar, assim aconteceu dessa forma, lá foi assim, esse dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela também vai pontuar várias coisas. Mas enfim, é isso, fiquem com o restinho do vídeo. Bom, galera, aqui basicamente eu tinha tirado, né, a parte da frente da moto do farol, né, pode ver que estava quebrado ali, né. Aqui eu basicamente falava que eu ia começar o processo de restauração da carenagem da moto. Aí aqui eu fico mostrando exatamente como é que ela está, né. Aí eu mostro um pouquinho da moto ali. Mas aqui eu falei bastante, aqui eu só tô narrando, né, tô até utilizando um outro celular, não é o meu, né. Se a qualidade estiver um pouco inferior, não é o meu celular que eu estou fazendo a gravação. Aqui nesse momento eu estava fazendo a solda, que basicamente eu soldei como? Utilizei plástico de enforca-gato. Depende da região que você mora, mas aqui também se chama de enforca-gato. Aí é uma estratégia bem diferente, não tem muita gente que faz. Eu basicamente vi num stories um cara fazendo assim, só que ele fazendo uma peça que nem era carenagem de moto. Então esse trabalho foi extremamente diferenciado. Fora que até umas pessoas que mexem com mecânica vieram aqui no meu Instagram e falaram que nunca tinham visto basicamente uma restauração com enforca-gato. Então foi bem diferente. Olha o cachorro aparecendo ali, né? Minha mãe filmou. E a motinha ali no canto, tava até vazando óleo. Aqui basicamente eu já tinha feito um pouco da remenda, né? Mas ainda tava bem cru, bem pequeno, porque basicamente eu só juntei a parte. Eu não fiz a carenagem, ali eu só remendei um pouco, né? Mas pode ver que estava bem quebrado. Aqui eu só parei para mostrar como é que estava ficando o serviço, fora que eu tinha usado um pedaço muito grande ali, né, de plástico, né, no início, tanto que eu cortei com a tesoura. Aí eu fui pegando a manha de como funcionava, porque eu nunca tinha feito remenda. Daí eu comecei, ó. Ali ó, pode ver basicamente que eu remendei por dentro. Então tava quase que feito ali essa parte, só que ainda tava frágil, né? Tem que reforçar com plástico, tem que remendar na frente para ficar bem duro mesmo, para funcionar e não ter risco de quebrar a remenda. A parte, o que aconteceu? Aqui eu tinha pintado a moto, só que basicamente eu não gravei o processo, agora que eu fui ver. Eu não gravei eu lixando, nada disso. Na verdade eu devo ter gravado, mas eu perdi. Mas enfim, é que meu celular não tem muita memória, eu vou apagando as coisas. Mas pode ver que aqui eu já tinha pintado a parte da frente, já tinha feito a costura. Ali na lateral também tem a pintura, pode ver que tá um vermelho mais forte ali. Tem diferenciação, ali tá bordô e uma parte tá bem vermelho. A parte do bem vermelho é onde eu fiz a pintura com lata spray. Então aqui eu jogo até uma água para ver, ó, que tá limpa a moto. A água basicamente bate e cai quando isso acontece que a moto tá bem limpa. Então eu bati a tinta, bati a água e limpei inteiro. Aí basicamente o que eu vou fazer aqui no próximo vídeo? Aí eu vou começar a passar cera na moto, que eu também não gravei o processo. Enfim, eu sempre esqueço de gravar o processo da moto. Mas vamos lá, né? Dá uma olhada como é que ficou a cera.
Bom, galera, aqui nesse momento eu já tinha passado um pouco da cera, já dá pra ver que tá bem brilhante, né? Nem parece que é plástico, parece que é ferro, mas não, a lataria é feita de plástico, as rodas já tinha dado um pouco de mexida ali, mas não estava tão cintilante igual vai estar mais pra frente. Então aqui eu já tinha começado o processo de passar a cera, processo de polimento. Também nunca tinha feito isso. Por isso que no começo do vídeo eu falo basicamente que eu ganhei 4 funções, ganhei 4 profissões, porque eu aprendi um pouco de mecânica, cera e limpeza e não lembro mais o outro, mas enfim. Aí aqui, ó, já joguei para outro ângulo, né? Aqui eu comecei a passar a cera e limpar cantos que ficaram muito, muito bonito mesmo. Aqui, ó, olha como a cera faz milagre, né? Olha como a moto parece extremamente nova. Se eu jogasse uma água nos pneus, aqui, ó, basicamente, ó, o ferro ali como tá brilhando. Isso não tava assim antes, tava, cara, tudo preto. Fora que tem que passar a cera, senão o brilho não volta. Então, ó, até o motor dá pra ver que ele tá refletindo. A carenagem, ó, dando o brilho ali, tipo um ray tracing, né, pra quem joga videogame. Até ali o freio de disco, olha como tá brilhando contra o sol. Não que já seja sujo, mas, pô, é um freio, né, então a ideia é que ele esteja sujo, que ele seja funcional. Ali eu basicamente limpei, tive todo esse carinho com a moto. Limpei e passei cera em tudo, no motor, nos pezinhos, ali em toda a parte de ferro da moto, a parte de plástico. Infelizmente ali, ó, acabou que eu pintei sem querer a carenagem da moto também de vermelho, a parte que era preta, porque não tive tanto cuidado. Mas olha o pedal aqui, ó, como ele tá brilhando. Nossa, tá como se eu tivesse botado um pedal novo ali. Ficou muito bem feito mesmo o serviço. Aqui basicamente eu edito um pouco aqui, coloco umas partes, olha ali, ó, reflexo na carenagem. Ó, a roda eu achei que ficou muito bem feita ali, eu achei que eu mandei bem ali na parte da roda. Mas ficou basicamente dessa forma aqui, o servicinho, vamos dar uma olhada aqui no vídeo. O motorzão ali, o parafuso ficou meio saltado, mas enfim, não vai acontecer nada, só ficou dessa forma, não sei porquê. Mas enfim, aqui ó, eu vou mostrando a motinha, como é que ela ficou. Até ali ó, a parte da corrente eu também passei cera, então por isso que tá brilhando ali também. Então eu tive muito cuidado na hora de pegar e limpar e passar cera na moto. Não foi só por cima das carenagens, também foi por dentro. Que nessa parte ali que tava bem preto, perto da corrente, ela não era assim, ela era tipo quase que branca. Porque realmente, olha como é que ficou o processo agora. Cara, parece uma moto nova, tipo, na câmera não fica tão, mas, tipo, ao vivo você consegue ver que, cara, ficou outra cara realmente a moto. E tudo isso por conta que eu sofri um acidente, né, e a moto quase foi pro pau.